E aí pessoal, tudo bem? Então, esse é o meu primeiro vídeo do canal. Eu gostaria de começar então contando um pouco sobre a minha história, sobre o que aconteceu comigo, como eu lidei com toda essa situação, como está minha vida atualmente e também espero que com esse vídeo ele acabe impactando pessoas, ajudando pessoas que podem estar com dificuldades, que esse vídeo acabe agregando na vida delas. Bem, eu tinha 15 para 16 anos, não me recordo 100%. Foi em novembro de 2009, dia 25 de novembro de 2009. Eu sempre quis ter uma guitarra e eu tocava já desde os meus 13, 14 anos. Então, meus pais sempre me deram uma educação mais de valores, de aprender o valor das coisas, de, de ir atrás do que eu queria de verdade. Então eu queria essa guitarra para mim tocar, porque eu tinha uma bandinha na época, foi minha primeira banda, e eu tocava sempre com guitarra emprestada dos outros. Então eu disse pro meu pai, pai, eu quero uma guitarra. E ele disse, olha, se tu quer uma guitarra, tu pode vir trabalhar comigo, eu vou te dar um salário, vou te ajudar ali com valor, e tu aprende uma profissão ao mesmo tempo que tu vai poder comprar tua guitarra como tu quer. Eu achei ótimo na época, pensei, que legal, né, vou conseguir comprar minha guitarra. Comecei a trabalhar com meu pai de mecânico. Foi uma coisa muito boa, me agregou muito. Foi muito legal também eu ter aqueles momentos junto com meu pai, que a minha mãe e meu pai são separados, então eu pude aproveitar bastante a companhia dele, a gente tá mais junto. E então, nesse dia 25 de novembro de 2009, nós estávamos trabalhando, como qualquer outro dia, e em determinado momento estava chegando perto da hora de eu ir embora, de acabar ali meu turno com meu pai, e ele me deixar em casa igual ele sempre fazia. E quando a gente estava se dirigindo em direção à minha casa, foi engraçado porque aconteceu diversas ocasiões. Por exemplo, um amigo do meu pai ligou e disse, tem um socorro com carro aqui na BR, preciso que tu venha aqui. E a gente estava indo e a gente voltou para fazer o socorro lá, para ele conversar. E isso aconteceu em mais duas ocasiões, mas dois outros socorros foram solicitados para o meu pai e a gente teve que voltar. E ok, a gente fez tudo certinho. Então estava chegando perto do horário em que meu pai ia me deixar em casa, e a gente passou na frente da minha casa e o meu pai perguntou, filho, tu quer ficar? Daí eu disse, não, vou ir mais um pouquinho, igual não tem nada para fazer em casa. E a gente passou na frente de um posto de gasolina, que era onde habitualmente meu pai abastecia o carro. E só que o posto ele tava cheio naquela hora. E a gente pensou, não, vamos abastecer, tem um logo ali na frente, vamos abastecer no outro. E meu pai nunca parava nem nada naquele posto. A gente parou no posto. Nisso eu tava com muita fome, que eu não tinha comido nada naquele dia. Tinha almoçado só e trabalhado de tarde. E meu pai também, a gente foi comer um lanche, paramos no posto. Eu peguei um pastel e um iced tea, aqueles acho que era de pêssego, se não me engano, algo assim. E eu parei do lado de uma daquelas bombas de combustível me sentei ali no chão, comendo meu lanche, enquanto meu pai pagava no cartão, que no cartão tinha, se não me engano, que entrar lá dentro da conveniência, passar cartão e tudo mais. E enquanto ele tava pagando, eu tava ali sentado, e nisso vieram dois caras numa moto e começaram a mexer assim na cintura deles e olhar em direção para trás, assim, como se estivesse olhando pra BR, que era a rua que era bem do lado do posto de gasolina. E nisso, eles mexendo na cintura, eu já comecei a sentir um queimor muito grande, uma sensação estranha, forte, assim, algo bem estranho. E nisso chegou mais outro cara numa moto, acho que foi em torno de talvez um minuto depois, acho que nem isso. E esse cara parou do lado e eles começaram a discutir, falar algo como, o que tu tava me encarando lá no não sei onde, vamos resolver isso agora então. E os dois daquela primeira moto pegaram e puxaram uma arma, e eu vi aquilo, e é uma sensação
muito louca de como tu queima, assim, tu tem um pânico, um pavor. Eu acho até engraçado porque eu lembro que quando eu era pequeno eu olhava aqueles filmes em que vinha vindo um carro e a criança ia ser atropelada, ela parava na frente do carro e fazia tipo "Ah", e tal. Eu pensava, boca aberta, porque tu não corre, não foge, tipo. E é exatamente essa sensação que tu sente quando tu tá com aquele queimor enorme no corpo, com aquela adrenalina e tentando acreditar que tudo aquilo que tá acontecendo é real. Porque simplesmente tu vê na televisão, tu vê algum conhecido de um conhecido, amigo de um amigo, mas tu nunca imagina que é algo que vai acontecer contigo, que vai mudar a tua realidade e vai te impactar de algum modo. Então, nisso os caras eles estavam parados do meu lado. Eu acredito que era uma distância de 1 metro mais ou menos. Eu tava numa bomba e eles vieram e pararam com a moto bem do lado, assim. Eu acho que eles não me viram, talvez estavam muito drogados ali e eles acabaram não vendo que eu tava ali do lado, ou algo assim, ou eles estavam focados no que eles estavam fazendo. E nisso, quando chegou esse outro cara, ele também puxou a arma e eles disseram algo do tipo, que eu também tenho arma, vamos resolver, algo assim. Nisso, meu pai tava longe, tava numa diagonal, assim, ele viu aquela situação, começou a gritar, filho, filho, sai daí, sai daí. E eu não nem escutava meu pai, assim, de tão atordoado que tava minha mente naquele momento. E até eu poderia correr, por exemplo, pro lado oposto de onde os caras estavam, mas é algo que te deixa tão louco assim na hora, dá uma sensação tão diferente que tu simplesmente não consegue atinar. E nisso eu corri e passei no meio dos caras e eu só senti aquele enorme soco assim e eu caí. E no que eu caí, eu lembro de que eu não conseguia mexer nada nem do pescoço assim para baixo. Eu tava parado e eu conseguia mexer meus olhos assim. E eu olhei para baixo e vi minhas pernas abertas. E quando eu não tava sentindo, a primeira sensação de que eu tive é que algo tinha me partido no meio. Uma navalha, sei lá, qualquer coisa cortante, uma lâmina, não sei. Não tinha muita ideia ainda de como funcionava a estrutura corporal, a medula espinhal, essas terminações todas nervosas que tem, que o cérebro manda os sinais. Eu não tinha noção de nada disso. Foi um, um conhecimento totalmente novo que, por minha própria vontade também, por ser o meu habitual, eu acabei indo atrás e estudando para entender melhor o que tinha acontecido comigo. E quando eu estava no chão, era uma sensação muito estranha, que eu tentava entender o que estava acontecendo, olhando para baixo, eu achei que tinha partido no meio, e nisso eu escutava bem certinho, como se tu aí na tua casa, bota as mãos no ouvido, e se tu cobrir bem, tu vai conseguir sentir só teu coração batendo. Era uma sensação bem assim, era como se eu tivesse surdo pro ambiente todo externo, ou como quando tu tá dentro da água, que tu consegue escutar o que tem externo, só que parece que aquilo não te afeta de algum modo. Então eu não consegui escutar os disparos que eles deram entre eles, na briga deles ali. E nisso, quando eu tava lá, só sentia meu coração, escutava ele batendo cada vez mais lento, eu conseguia quase sentir ele, o tamanho dele, o formato dele diminuindo e batendo, é uma sensação muito louca. E os olhos também, tu sente como se tivesse algo cinza, algo preto fechando assim ao redor dele, e ele vai fechando nesse sentido. E nisso meu pai ele entrou no meio do tiroteio e ele me puxou para fora e ele tentou procurar o que tinha acontecido e olhou em cima, olhou embaixo, botou a mão em mim, revisou e nada. E ele disse que quando ele virou, ele viu ali que tinha um furo ali nas costas e eu comecei a vomitar muito sangue, botar para fora. Nisso ele me botou dentro do carro e aí um dos frentistas do posto também. Eu acredito que tudo teve um final melhor também, porque o meu pai ele tomou uma ação muito rápida. Ele pegou o frentista e botou dentro do carro e disse ajuda a gente, que ele não sabia onde é que era, por se tratar de uma cidade diferente da nossa, onde ocorreu. E ele não sabia onde tinha hospitais, onde tinha recurso. E nisso, o frentista me segurou numa posição de 45 graus, eu tava assim,
e o frentista me segurando assim, e a minha cabeça aqui. E nisso eu botando muito sangue pra fora, vomitando, e é muito louco, porque é que nem dizem, sabe? Eu consegui ver coisas da minha vida de quando eu tinha 2, 3 anos, lembrar, parece que passa um filme e passa tanta coisa, tu simplesmente se pergunta sobre os adeus que tu não deu para as pessoas que tu não disse que amava, as coisas que tu queria fazer, coisas simples, idiota, como, ahn, sei lá, pular na piscina de cueca, nadar num rio pelado, seja lá qual for a coisa que tu julgue que seja maluca e que dê na tua cabeça, mas tu pensa que, tipo, tu se preocupa demais com o que as pessoas falam, com o que elas pensam e acaba impactando em que tu muitas vezes não faz o que tu quer, por causa que tu pensa no que as pessoas vão pensar, em como elas vão reagir com tu ser o que tu realmente é. E passa muitas coisas na cabeça. Eu lembro que passava aí toda essa, como se fosse essa retrospectiva, esse filme de tudo que acontecia, de tudo que eu tava deixando para trás, de tudo que eu não ia conseguir fazer ou realizar. E eu dizia pro meu pai, pai, não deixa eu morrer, eu não tô mais conseguindo. E cada vez eu sentia que ia ficando mais difícil de fazer esse movimento, de puxar o ar, e ao mesmo tempo meus olhos iam cada vez fechando mais assim, e ficando mais escuro tudo. E era como se alguém tivesse me esmagando assim, eu não conseguia soltar o ar. E o meu pai dizia pro frentista, dá tapa no rosto dele, faz ele ficar acordado, não deixa ele dormir. E o cara dando tapa e eu tonto, não conseguia mais sentir muito aquilo, eu tava só assim e tentando puxar o ar e usar toda a energia que eu tinha pra viver. Até que eu lembro direitinho que tinha algumas fases, como a fase em que tu sente um pavor enorme e tu tenta lutar pela tua vida e tu só pensa, meu Deus, eu preciso viver, e tu não aceita aquilo. A fase que tu vê tudo isso, que tu enxerga tudo que aconteceu, que tu pensa em diversas coisas. E a última fase, que é a fase que tu tem um esgotamento físico e também mental, em que tu pensa, ok, eu não tenho mais o que fazer, eu tentei que eu podia, e tu começa a ter a aceitação de que, bem, tu vai morrer. E eu lembro que eu senti uma paz muito grande também, uma coisa assim enorme, calma, como se eu sentisse que anjos ou algo assim estivessem ali comigo, me buscando, me amparando, e que aquilo ali ia ser o fim de tudo. Eu ia ter um fim tranquilo e ia ser tudo calmo. Então eu lembro da última vez que eu puxei o ar, que eu peguei e puxei ele com toda a força, fiz aquele... E daí simplesmente meus olhos, eu arregalei os olhos e eles mesmo abertos fizeram isso. E preteou tudo de vez e eu não vi mais nada. Nisso eu acordei no hospital e eu tomei choques cardíacos, um monte de choque também. Os médicos já não acreditavam que eu ia ficar vivo, porque foi muito grave. A bala, ela entrou pelas costas, pegou do lado do meu coração, ela explodiu e furou meus 2 pulmões. Então, quando eu cheguei no hospital, se não me engano, já tinha 1,8 litro e 1,7 litro no meu pulmão direito, o que estava bloqueando a função do pulmão de dilatar e contrair ali para que o ar pudesse fluir, e eu não conseguia respirar. Então, logo que eu acordei com os choques, eu fiz uma drenagem torácica. O que seria isso? Foi aberto do lado do meu peito, isso sem anestesia, sem nada, porque simplesmente não dava tempo, era vida ou morte. Foi outra dor horrível que eu tive, mas a gente aguenta. E eles abriram, enfiaram os dedos e logo nisso enfiaram um cano dentro do meu pulmão, que foi o que permitiu com que o sangue que estava dentro do meu pulmão saísse para outro recipiente e que o meu pulmão voltasse a fazer o movimento dele, de contrair e de expandir, para que eu pudesse respirar. Nisso também já estava toda a minha família ali, porque os médicos entregaram minhas roupas no saco e disseram que eu não ia passar da meia-noite, que foi muito grave e que eu ia morrer. Então deixaram a família toda entrar. Pela medicina eles diziam que não tinha como eu viver. E foi muito, muito louco tudo aquilo. Logo após aquilo,
aquela noite, eu fui para outro hospital. Eu saí ali da UTI, se eu não me engano, e fui para outro quarto, algo assim, não me recordo direito, porque eu tava sob a base de muito remédio, muita morfina também para aguentar a dor. É uma dor surreal, assim, tu sente como se uma furadeira, e fisicamente é o que se equivale a uma furadeira a não sei quantos mil metros por segundo ali andando e te perfurando ali, queimando, e teu corpo queima todo. É uma sensação muito, muito louca, assim. E logo após isso eu fui pro um quarto, onde eu usei aquele dreno por uma semana, e os médicos diziam que eu ia ficar ali aproximadamente 2 meses. Graças a Deus eu tive uma recuperação assombrosamente boa. Eu tive alta do hospital com 7 dias, se eu não me engano é 7 dias. Então fui para casa e não mexia nada inicialmente do pescoço para baixo. Talvez pelo enxume da medula, ou por todo o trauma que eu tinha sentido ali. É muito diferente como o teu corpo acaba se adaptando, readaptando a novas situações. Então, logo após aquilo, eu fui para casa e eu tive mais uma complicação devido a ficar deitado o tempo todo. Eu acabei tendo uma, uma trombose, uma trombose venosa, se não me engano, na perna esquerda, e o coágulo ele subiu perto da altura do meu quadril. E a minha perna começou a inchar, inchar, inchar. E foi outra vez que eu quase morri, que eu acabei indo pro hospital. E quando eu cheguei no hospital, os médicos também disseram que era outro milagre eu estar ali. E eu tive que tomar a varfarina sódica, que é uma medicação usada para que o sangue afine e que ele possa fluir melhor e para diluir aquele coágulo. Também foi outra barreira que eu acabei vencendo. E eu tive também, posteriormente, diversas infecções urinárias. Tive 2 vezes em que o quadro da infecção urinária subiu para os rins e dos rins deu generalizada, que eu me hospitalizei também e me internei mais 10 dias, se eu não me engano. E foi outra vez que eu quase morri. E eu tive posteriormente também depressão, que foi outra coisa que eu acredito que foi a pior de todas, e eu ainda trato isso. Eu acredito que eu já venci uns 80% com muita fé, com muita vontade, com a família, com amigos e querendo de verdade. Tu tem que querer muito e tem que buscar alternativas. E eu lembro de quando eu descobri tudo mais que ia ficar de cadeira. No início foi um pouco mais complicado, a tua estima, imagina, tipo, eu era um cara forte, bonito, que eu andava de skate, eu era saudável, e do nada eu tava numa cadeira de rodas, limitado fisicamente a muitos aspectos. E por muito tempo eu acreditei que a limitação física ela era maior do que a limitação mental e que o teu querer. Eu fiquei aproximadamente 1 ano, se não me engano, com vergonha de ir em restaurantes, locais públicos e tudo mais. E então meu pai me disse que eu teria 2 escolhas na vida. Uma seria de ficar na cama, ser um fracassado, ficar na cadeira, atirado, trancado dentro do quarto, ser uma pessoa que sofreu um problema, que aconteceu uma atrocidade na vida e que se limitou àquilo, ou ser uma pessoa que, como todas as outras que caem, se levanta, independente do tamanho da queda. E que a limitação maior estava toda na minha mente, nas barreiras que eu mesmo colocava em mim, onde eu acreditava que eu podia chegar ou não. Meu pai sempre me disse que ele preferia ter um filho na cadeira do que um filho mau caráter, que faz mal para as pessoas, que prejudica as pessoas, que mata, que rouba, que estupra, e que não era a cadeira que ia me limitar de chegar onde eu quisesse, era a minha mente. Se eu quisesse, com a minha mente, com a minha vontade, eu poderia chegar muito mais longe do que muita gente normal, que caminha, pode chegar. Então comecei a me inspirar naquilo, ir atrás de estudar, de me aprimorar. Eu voltei a fazer o ensino médio, eu me dediquei muito mais à pintura, a desenhos, que é algo que eu sempre gostei desde pequeno. Eu me dediquei muito mais à música, eu comecei a estudar mais violão, tocar violão, guitarra, o piano. Meu pai me deu um teclado, eu comecei a estudar mais violino, eu comprei um gaita de boca, baixo, eu comecei a estudar mais e mais, escrever músicas também.
E então eu tive a ideia de ter minha banda. A minha banda, até resumindo, porque o foco não é falar dela, eu acredito que ela chegou num patamar muito maior do que eu esperava. A gente, por exemplo, tocou com a banda Angra, que é uma banda mundialmente famosa, no Bar Opinião de Porto Alegre, que eu acredito que é um dos maiores que tem. E a gente podia até ter chegado muito mais longe, mas a gente acabou, por livre vontade, seguindo outros caminhos. Não era o que naquele momento que a gente estava querendo, ou talvez nós não estivéssemos prontos para lidar com aquilo, mas foi um momento muito bom. E atualmente eu sigo minha vida também, tudo funciona normal. Tive meus relacionamentos, tenho meus amigos, eu saio, eu estou me formando em segurança da informação. Quando eu acabar essa minha graduação, eu penso em fazer uma pós na área de segurança da informação ou um curso de física, que é outra área que eu adoro e gosto muito, qualquer área das exatas como física, matemática, eu gosto muito dessas áreas. E eu também acabei me formando em inglês, eu sempre tive uma certa facilidade, é claro que é sempre um progresso, eu ainda continuo estudando muito porque sempre tu aprende algo novo dia após dia, mas acabei me formando em inglês, fiz um semestre, porque eu fiz um curso de nivelamento e caiu no nível avançado, então eu fiz isso. Acabei estudando por conta também espanhol. Atualmente eu acredito que eu tenho um nível intermediário para avançado, que foi a última vez que eu fiz um nivelamento também. E claro, a gente sempre tem nossos momentos em que a gente tá triste, tá mal, em que a gente acha que não tem saída. Mas eu quero que com esse vídeo, tu que tá assistindo agora saiba que sempre tem uma saída, sempre tem algum modo. Nenhum de nós é perfeito. Eu mesmo tenho meus momentos que eu choro, que eu reclamo, que a depressão me pega forte e eu penso que não tem uma saída, mas sempre tem. Se agarra com algo que tu acredita, uma fé muito importante, seja em qual religião que tu venha a ter, seja em qual crença tu venha a ter, ou sei lá, se agarra na tua família, nos teus amigos, encontra coisas que são importantes para ti e jamais desiste, porque todo mundo cai de algum modo. Às vezes a gente vê uma pessoa na rua e não imagina que ela tem diversas doenças, diversos problemas. A cadeira é só algo que as pessoas passam em ver e é físico, é algo mais fácil de ter noção, tipo, aquele cara é um cadeirante. Mas tu não passa na rua e vê e pensar que aquela pessoa tem problema de depressão, de ansiedade, de dependência química, diabetes, aquela pessoa perdeu um pai, a mãe, aquela pessoa é pobre, são coisas que simplesmente tu não vê. E todo mundo tem algum problema, mas o que nos diferencia é se tu vai ficar no chão ou se tu vai levantar. E o que tu vai aprender com aquilo. Eu posso dizer com toda certeza que hoje em dia eu sou um jogo diferente do que eu era antes do tiro e de ficar numa cadeira de rodas. E eu não voltaria no passado e ficaria caminhando ou evitaria aquele tiro, porque isso foi o que me construiu, foi o que me trouxe a ser o que eu sou hoje em dia. Então, nunca desistam dos sonhos de vocês, do que vocês acreditam, e não há limitação maior que a mente. Tu pode estar numa cama, mas se a tua mente funcionar e tu quiser operar ela de modo construtivo, em que ajude as pessoas, em que melhore a vida delas, que melhore a tua própria vida, tu vai conseguir. É tudo questão de tu acreditar. Eu mesmo tô sempre procurando evoluir. Eu não sou uma pessoa perfeita, eu erro muito, eu tenho muitos pecados, eu tenho muitos erros, muitas falhas, eu sei disso e eu procuro sempre melhorar. Ontem eu errei, hoje eu tento não errar. Eu posso errar amanhã, repetir um erro, mas eu tento sempre melhorar como pessoa. E esse é o meu conselho para vocês e espero que a minha história ajude de algum modo pessoas com depressão, ansiedade, com momentos difíceis, com pensamentos difíceis, com ideações suicidas, que isso acabe te trazendo uma luz. E se tu gostou desse vídeo, compartilha com algum amigo que tu acredita que precise ver essa mensagem, que vai ajudar ele. Compartilha com algum familiar. Não esquece também de se inscrever no canal. É meu primeiro vídeo, mas eu vou continuar postando mais e mais vídeos que eu acredito que ajudem as pessoas. E é isso. Muito obrigado.